Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Net. Eu sou Francinete Coutinho E eu, Francisco Júnior. e nós vamos continuar falando a respeito do Manual de Sobrevivência do Narrador. Nesse manual, nós juntamos vários jogadores e situações problemáticas e damos dicas de como conviver, solucionar, tá? Para que a sua mesa possa continuar existindo em tranquilidade. Se você tem problemas com alguns tipos de jogadores, fica aqui e depois da vinheta você vai aprender como resolver os seus problemas. Então, você ainda está aqui conosco? Bom, se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, eu deixei aqui no card, tá, o link para que você vá lá e veja todos os nossos vídeos a respeito do manual de sobrevivência. Muita coisa legal. Talvez você não encontre o seu problema aqui nesse vídeo, a sua situação problemática, o seu jogador problemático aqui nesse vídeo. Aí você volta lá e dá uma olhada que você vai encontrar o seu jogador. E se nem assim você encontrar, coloca ele aqui nos comentários que a gente depois faz um vídeo. Sério? Sobre ele. Não encontra ainda. Então, nos nossos Puxa vídeos vida. anteriores, nós falamos sobre vários tipos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre Trapaceiro, narrador, empilhar, matar e estrelinha. no segundo vídeo, Diqueiro, omisso, vampiro e engessado. no terceiro vídeo, No terceiro vídeo falando sobre engessado, que falta na mesa e o do contra. no quarto vídeo, Vírus, não estou bem hoje e bipolar. Que morreu, né? que morreu. Ditador de regras e que nunca aprende. E hoje, no nosso sexto vídeo dessa saga incrível, né, desse manual de sobrevivência, nós vamos continuar falando sobre esses problemas épicos. Vamos então. Como lidar com o jogador que joga, né? O jogador que joga, né? Você deve estar se perguntando aqui, diabo aí, jogador que joga. É que esse jogador a gente encontra pouco. Ele é um É um jogador, jogador raro, ele é um jogador muito inteligente. Tá? lendário. Lendário. Ele é aquele tipo de jogador que ele analisa os seus colegas de mesa, ele percebe quem é mais orgulhoso, né? Quem é mais soberbo, quem é mais desligado, e ele utiliza as características do jogador contra o personagem dele, tá certo? Então ele pega, ele descobre que o jogador fulano de tal é muito soberbo, quer sempre ser o estrela, né? Então ele vai lá e vai fazer com que o jogador dele passe por uma situação ridícula para poder o jogador perder a paciência e o jogador fazer o personagem cometer ações insanas. E assim ele ganha o jogo. Então ele joga com o jogador e não com o personagem. Bom, aí você vai olhar e vai dizer, sim, mas não é um direito dele fazer isso? De certa forma, ele está jogando com as cartas que ele tem. Não existe nenhuma regra que proíba ele de fazer isso. Mas que cria desavenças e graves problemas na mesa, com certeza. Principalmente se o narrador não tiver jogo de cintura para lidar com esse tipo de jogador. Francisco Souza, o que é que você tem para falar sobre o jogador que joga? Olha, a ideia de que você falou que o jogador que joga é um direito dele, então vamos tirar tudo que a gente fez aqui, porque o jogador vírus é o direito dele atrapalhar você. Não. É sim. Não. Ele tá jogando o jogo, não tá? Não. Ele tá dentro do jogo. Não. Ele tá respeitando as suas regras para acabar com o próprio jogo. Não. Foi o que definimos. Entendeu? Temos o jogador vampiro, que mata todo mundo ao redor. Ele tá usando as regras do jogo. Não, ele está infringindo o contrato social. Como é que ele está jogando? Ele está indo contra o contrato social do narrador. Nós definimos isso, que o narrador tem que pôr no contrato social. Se ele tem o direito de matar todo mundo na mesa, não tem. Tá bom. Se está no contrato que ele pode matar todo mundo na mesa, então ele pode matar todo mundo na mesa. Mas se na mesa, se no contrato social está escrito que ele tem que se aliar com todo mundo, como é que ele vai sair matando todo mundo? Tá bom, então vamos voltar aqui para a área, não vou discutir isso não. Eu acho que está fora, mas tudo bem, deixa eu ver. Vamos dizer, eu acho totalmente inapropriado. Não é direito dele.
Tudo bem, algumas pessoas acham que é direito, como vimos aqui a Fracinete. É a opinião dela. Não é direito. Por quê? Porque ele não tá. Ele tá a mesma coisa, parecido com o diqueiro. Mas pior. O diqueiro tá usando regras do jogo, Sim, não, informações que ele pegou informações em turno que nem é em turno dele. que nem era dele, para poder auxiliar no jogo dele. Outra coisa é usar os sentimentos das pessoas, saber que a pessoa perdeu o namorado para irritar ela, para poder derrubar o cara ou usar isso para poder fazer as ações que eles querem. Tá, o cara é cruel, mas por isso ele é um mau jogador? Eu estou dizendo que ele é. Ele deveria jogar o quê? Com os personagens. Se ele está Ele usando. pode ser uma má pessoa, mas ele tá jogando bem. Você pode. Deixa eu terminar, concretizar a história, aí você pode me interromper quantas vezes você desejar. Bom, a ideia é que você tem que jogar com o personagem, interpretar o personagem. Se você está interpretando o personagem e está interpretando legal, ok, e está usando as artimanhas que estão ao seu redor para poder manipular, ótimo, maravilhoso. Mas se você está brincando com os sentimentos das pessoas para poder utilizar no jogo, que a pessoa perdeu o namorado, a pessoa está irritada, que ele sabe que aquela pessoa tem algum problema por fora para poder manipular isso, para poder ganhar vantagens, meu amor, eu não sei como você está vendo que isso é algo positivo. Eu não disse que era positivo. Inclusive, eu falei que ele causa muito problema na mesa. Por isso ele Causa está nessa lista. que é o direito dele fazer isso. É um direito dele jogar com as armas que ele tem, tá? Vamos supor que eu sou uma pessoa altamente perceptiva, tá? Eu sou uma pessoa altamente perceptiva e eu percebo que o cara que está jogando do meu lado, o narrador primeiro, isso só vai acontecer se o narrador coloca os dois personagens numa situação de confronto, certo? Já começou por aí que não bate com o que tu falou. Por quê? Porque Não bate com o que eu falei. tu falou que era a mesma coisa que o cara que mata todo mundo na mesa. Primeiro, Não, eu disse a filosofia. nessa situação, Um os dois entendimento. já estão em confronto, certo? Os dois já estão em confronto. Não, ele O está narrador confronto com toda a mesa. o que Não mata é, todo mundo é o vampiro É, o que mata o todo mundo. vampiro. Já foi discutido antes. No E isso caso era um problema, no não era? caso do jogador, Que a gente ia conversar com ele, não foi? aham. No caso do jogador, muitas vezes ele utiliza isso para benefício da mesa, benefício do enredo, benefício dele próprio, claro. Ele tem uma percepção boa. Ele percebe que determinada ação vai irritar o personagem do lado e ele vai fazer o que ele quer. Se Eu a não ação. tô falando dele utilizar, porque aí é crueldade demais. O cara sabe que o outro ficou corno e vai utilizar isso. Aí é sacanagem. Aí é caso para você mandar até chamar o psiquiatra pro cara, que o cara é um psicopata. Estou falando de situações comuns do dia a dia. Deixa eu dar um exemplo. O famoso exemplo que eu conto sempre, do garoto que estava protegendo a namorada, que era o amor da vida dele, né? E os demônios precisavam do sangue dela para poder fazer um ritual para abrir as portas do inferno e trazer. Não, para fechar as portas do inferno, porque um demônio tinha aberto as portas do inferno e estava trazendo o inferno para a terra. E ela, o sangue dela, tinha que ser usado no ritual para fechar as portas e salvar o mundo. E ele estava levando ela para esse local, né? Onde iriam tirar o sangue dela, fazer o ritual, etc. E tal. Ela tinha que estar viva para isso, viu? O sangue dela morto não servia. E o outro PC era um dos demônios que tinha que capturar ela. Eles não eram aliados, eles já eram mesmo opositores, já estavam no contrato social, que ele não podia até matar o outro, estava tudo normal dentro dos scripts. O cara era um desses jogadores que joga, né? Ele fez a seguinte ação, eles lutando lá, né, os dois, o cara protegendo a garota, né? E ele pegou a espada do cara, era um anjo caído. O protetor da garota era um anjo caído. E ele era um anjo caçador de anjo caído. Beleza. Aí o cara foi e disse assim: ó, nada, eu pego a espada dele. Aí o personagem que era o protetor da garota disse: me dá minha espada. Ah, vem buscar. Me dá minha espada, não sei o que, né? Tá bom, tu quer a tua espada? Vai pegar. Aí jogou a espada. Jogou a espada longe. Aí o jogador nem pensou duas vezes no impulso, disse: eu vou e pego a espada. Corre e pego a espada, né? Aí o anjo,
que eu esqueci o nome da casta agora de Daimon, que Captari. o Captari, abriu as asas e disse, eu agarro a garota e saio voando, narrador. Porque ele se distraiu para pegar a espada. Aí eu fiz os testes, tudo, conseguiu, vai. Aí ele saiu voando com a garota. O cara ficou tão pé da vida, o que estava interpretando o protetor dela, ficou tão pé da vida que ele disse, narrador, eu tô com minha espada na mão, né? Eu pego a minha espada, eu jogo e perfuro os dois. Não, e perfuro ele com a minha espada. Eu digo, olha, tu não vai fazer isso, porque ele tá carregando ela aqui, ó, de encontro. Ele descreveu como ia carregar ela e tudo, aqui de encontro ao peito, e tu corre o risco de perfurar os dois com a tua espada. E ela é o amor da tua vida, sem falar que ela é, o sangue dela vai salvar o mundo, e tu não vai fazer isso. É a vontade do jogador, eu quero fazer. Aí eu olhei pro Júnior, na época a gente nem namorava ainda, né? Jogávamos só junto, eu olhei pro Júnior, o Júnior olhou pra mim e disse, Net, acho que não, namorava não. O Júnior olhou pra mim e disse, Net, é o desejo do jogador, se ele quer fazer a ação, não barre não, deixa ele fazer a ação dele. E eu fiquei naquela situação, né? De um lado o Júnior dizendo, né, é o direito dele, que era narrador também, me pressionando. Do outro lado o jogador, que era, inclusive, narrador também me pressionando, queria fazer a ação dele. E o cara que jogava rindo lá do outro lado da putaria, né? Rindo da putaria, porque a gente estava indo embora com a garota, né? Se o cara matasse ele e a garota, ele ganhava do mesmo jeito, de qualquer jeito ele ganhava. E eu disse, olha, faz um teste por difícil, porque ele está voando, ele está longe. Eu, na esperança que ele falhasse no teste e a ação não acontecesse, né? Ele fez o teste, tirou 0,1, não, 0,5, atravessou o cara e a garota no meio com a espada. Eu disse, ele perfurou você e ela, você é um demônio, joga aí o teste para tentar sobreviver. Sobreviveu. A garota humana normal perfurou o coração, morreu. Você acabou de salvar, acabou de matar o amor da sua vida e a última esperança que vocês tinham de fechar os portais do inferno. E eu fiquei sem rumo. Eu era narradora muito iniciante, isso há 15 anos atrás. Fiquei sem saber. Olha, gente, eu vou parar aqui. Eu disse, eu vou parar aqui, porque eu não sei mais o que fazer. Agora, me digam, gente, em toda essa situação, que atitude do cara que jogava eu posso condenar? Que atitude eu posso dizer que ele fez errado? Eu podia chegar para ele dizer que o erro era dele. Ele jogou com o que ele tinha. Se o outro mordeu a isca, o orgulho do outro era grande demais, a soberba do outro era grande demais para perceber que ele vacilou, caiu no truque mais velho do mundo, que foi o vai pegar, né? Ele ficou puto porque ele caiu no truque mais velho do mundo, vai pegar. O cara jogou com ele, não jogou com o personagem, e ele se imputou, né? Ele se imputou e fez a merda. Depois, no final da campanha, ele mesmo chegou para mim e disse, Net, tu errou, não era para tu ter deixado eu fazer aquele teste, não. Quem errou foi tu. E eu com vontade de dar um soco na sussa dele. Depois que ele me disse isso, eu fiquei com tanto ódio, né? O cara me pressionou para fazer o teste e tudo. Então, quer dizer, como eu fico numa situação dessa? É diferente do que o Júnior está querendo. O Júnior só está mostrando o pior lado do jogador. Eu sei que tem jogador que joga pesado mesmo. Esse daí tem que ser coibido e tem. Porque isso aí é uma baita sacanagem. O cara não pode fazer bullying. Eu pensei que estava falando dos problemas. O cara não pode fazer bullying na campanha. Mas esse cara gerou problema para mim. E muito grande. Mas eu não tinha como punir ele. Porque ele estava no direito dele de fazer a ação dele. O outro foi quem causou o problema todinho, né? Então, que situação fico? Tá entendendo? Então, é muito, muito fácil só olhar e dizer, o cara que joga tá errado. O cara jogou brilhantemente, deixou o adversário de joelho, tá entendendo? Se o adversário não aguentou a pressão, a culpa não é dele. Aí eu vou dizer, olha fulano, você vai mais jogar na minha mesa não, porque o imbecil do outro aqui, jogador, caiu na tua lábia, por isso não vai mais jogar na minha campanha não, porque tu fez ele de besta e atrapalhou. Eu podia fazer isso? Eu podia fazer isso, tá? O outro teve um rampante, é coisa humana, acontece, eu também ia chegar para ele e dizer, tu também não joga mais na minha mesa. Não, os dois continuaram jogando comigo. Eu disse, gente, vocês prestem atenção no que vocês fizeram, porque agora ferraram a minha campanha, eu vou ter que parar, repensar, reestruturar a campanha todinha. Porque eu não tinha feito a campanha para o caso de vocês perderem, eu tinha feito a campanha para o caso de vocês vencerem, e vocês, né? Mas a culpa foi minha, porque se eu boto, por que eu digo que a culpa foi minha? Porque se eu boto
Numa mesa, jogador contra jogador, eu tenho que estar preparada para o lado A ganhar e para o lado B perder. Eu apostei só num lado e fiquei sem chão, tá entendendo? Fiquei sem chão, falha minha. Eu tinha que ter escrito a situação, caso a garota fechasse os portais do inferno e caso ela não fechasse, né? Com que a gente aprende, com tudo na vida a gente aprende. Quer falar alguma coisa, gente? Sim, só vou terminar com uma argumentação bem leve. Tá. Só para encerrar, porque não adianta eu discutir contigo, você tem a razão. Então, vou fazer o seguinte. Você que está aí, pense comigo. Se o jogador ele tem um personagem e tem que jogar com o personagem, ele tem que interpretar os personagens e aquele mundo que está ao redor. E os elementos que são dados para ele. A partir do momento em que ele usa, de vez dele jogar com os outros personagens, jogar com personagem, jogar com o Ryu, e eu vou usar a personalidade do Ryu contra mim. Mas ele ignorar isso e usar a personalidade do jogador que está jogando e não do Ryu, me desculpe, ele está errado. Mas, Janinha, nessa história que eu contei, o que foi que o cara usou de fora da trama? O que foi que ele usou que não tinha no cenário? Como foi? Ele nem conhecia. Qual era o objetivo do demônio? Ele nem era pegar a garota. E ele conseguiu. E ele conseguiu? Pegou a garota? Ele saiu. Ela não morreu? Mas ele tinha que matá-la. Então ele cumpriu a missão dele. Ele tinha que impedir que ela fosse sacrificada. Então por que ele carregou ela se ele tinha que só que matá-la? Ele tinha que impedir que ela fosse sacrificada. Ele carregou ela. O demônio, o chefe dele, queria ela, sei lá. Então, se ele tempo, foi 15 anos atrás. Se ele tinha que sacrificar ela, eu só sei que ele não precisava ter roubado. Ele roubou porque ele ia ferir o jogador. Sério, porque ele quebrar o pescoço dela lá na frente, todo mundo ia ferir menos. Ia ferir menos. Ele era um anjo ou era um demônio? Ele era um demônio. Então, qual a diferença? Então, o objetivo dele não é destruir. Isso não. Agora, porque você tem problemas com o jogador em questão e você está querendo de todo jeito. Se eu estou errado, isso não aconteceu. Eu não estou falando em jogador questão. Eu estou lhe descrevendo. Eu usei exemplos diferentes. Ken, Ryu. Você deve jogar com quem está jogando com o Ryu ou você deve jogar com os personagens. O seu personagem joga com os seus personagens. Cara, o jogador não pode jogar com o jogador. Mas ele não é um jogo de Street Fight que na vida real você vai desvirtuar. Presta atenção. Vou dar um exemplo bem grande. Vou dar um exemplo bem grande aqui. Existe um jogador de Magic, muito reconhecido, que eu não estou lembrando o nome, que a maioria das regras de Magic que existe atualmente existe por causa dele. Por quê? Porque ele xingava o jogador com palavrões, falava com a mãe dele, ele mudava as regras do jogo e as regras foram usadas, que agora você não pode xingar mais, tem que respeitar o seu oponente, tem que ser tudo. No Magic foram usadas essas regras. Não, é tão mais fácil até expulsar dele, pronto. Ele era o problema. Ele era um excelente jogador. E daí? Mas ele era o problema. Invisível para qualquer um ver. No Magic não existia regras contra isso. Então por que ia expulsar ele? Não havia companhia. Não existia. Ele não botou, como, se a gente fosse traduzir agora, ele não botou no contrato. No contrato social. Você acabou de dizer tudo. Não há regras no RPG para o que o jogador faz. Não há regras no RPG. A regra que pode ser utilizada... Deixa eu terminar. A regra que pode ser utilizada é... Você joga com personagem. Você não joga jogador. Não existe. Não, você joga jogador. Interpretar personagem. Interpretar personagem. Você interpreta o personagem. Você não interpreta o jogador. É um jogador bom. Minha última palavra que eu vou falar sobre isso. Se você é um jogador tão bom que você consegue manipular os outros jogadores a fazer os personagens deles beneficiarem o seu, por que você tem que ser punido por isso? Agora, se você usa de xingamento, se você usa, como esse cara do Coisa aí fazia, você usa de bullying, você usa de xingamento, de desrespeito, aí sim, tudo bem, beleza. Só foi um exemplo. Você tem que ser punido mesmo.
Mas se você joga com o que tem ao seu redor fornecido pelo narrador, cenário do próprio narrador, fornecido pelo narrador, você não usou dica, não pegou informações de fora, você usou com o que tinha. E acabou, você acabou pegando no ponto fraco do outro jogador, azar o dele que não Puta que conseguiu, pariu, cadê a né? empatia aí, né? Empatia, você mesmo que me diz, é só um jogo. Você mesmo é que vive me dizendo, Net, é só um jogo. Se ele não Quando tá jogando as aguentou, regras. se ele não aguentou, se ele Eu ficou faço dando isso. chilique porque o cara tomou a mulher dele, porque ele vacilou no truque mais bobo do universo. Se o outro fez ele de besta e por isso ele perdeu as estribeiras, tá entendendo? O narrador vai ter que punir o outro por ele não conseguir controlar por ele não conseguir controlar a natureza dele. O cara fez ele de besta, fez, legal. O que é que ele tem que fazer? Esperar uma oportunidade e dar o troco dentro do próprio jogo. Ah, o cara me fez de idiota. Não, tá bom. Então vamos Bacana. esquecer tudo. Ó. Porque não estou Aguarda bem e hoje, dá a um gente não troco vai feito no mais ligar próprio para ele. jogo. O bipolar a gente não vai ligar mais para ele. O vírus a gente não vai ligar para ele. O que falta na mesa a gente não vai ligar para ele. Por quê? Não me interessa. Não me interessa se ele está faltando. Não, é porque a questão aqui não é nada disso aí. O bipolar, ele tem problemas sérios que tem que Não, ser tudo bem, tratado por deixa um para lá. Vamos psicólogo, passar. né? O Vamos passar para o bipolar tem que ser próximo, tratado por um que psicólogo. O já que deu. falta, ele não tem compromisso com RPG, mas o que joga, ele, na maioria das vezes, a não ser que ele seja, né? Mas se ele está jogando sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, e está jogando com o que ele tem, sem usar a dica, eu não vejo como o narrador pode impedir ele de usar o talento, o dom que Deus deu a ele, de ler as pessoas ao redor dele. Ele tem essa habilidade de ler as pessoas e jogar com a pessoa. Agora, se o outro não aguenta, Eu eu acho acho que que. o outro me criou muito. Eu, como narrador, eu acho que o outro me criou muito mais problema do que ele. Quem me Ó, criou o problema todo não foi ele, foi o outro. ó. Porque o outro, por soberba, por achar que, ai, esse cara não pode me fazer de idiota, matou a NPC Tá, estão ficando muito importantíssima para a repetitivo. trama. Estamos repetindo a mesma coisa o tempo todo. Já falou isso, está repetindo, vamos partir para o próximo, que isso já fica chato até para as pessoas que estão assistindo. Tudo bem. Então vamos passar para o Pessoal, próximo aí. vocês botem nos comentários o que é que vocês acham, se o Júnior tem razão, se sou eu que tenho razão, o que é que você acha do jogador que joga, com, né, se é certo, se é errado. Um fato é, atrapalha, atrapalha. Mas eu não vejo como o narrador possa impedir o cara de jogar se ele joga dentro das regras do jogo. Essa é a minha opinião. Já o Júnior acha que, não sei, o que é que tu acha mesmo? Eu Tem que acho que você expulsar o deve. cara, tem Não, eu que... disse que o único para expulsar é o vírus. E eu vou tentar manter isso. Eu não sei se vai aparecer algum que não vai. O único que deve E expulsar é o como é que tu vírus. acha que vai resolver impedir o cara de jogar se o cara joga com perfeição? Como é que tu vai Fazer como impedir? faz com todas as regras. Ó, por favor, tenha um pouco de empatia. Não fale uma coisa que não está no jogo. Ó, você tem que interpretar o seu personagem. Você não tem que interpretar o Júnior, você não tem que interpretar a Francinete aqui. Você não tem que usar o que tu sabe da Francinete contra a Francinete. Tem que usar o Tem um pouco personagem. de empatia, fica na tua e perde o jogo, deixa o outro levar o que ele quiser. Por favor, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Então vamos passar É para o regra do próximo jogo, faz que não parte tem do passar. jogo. Vamos lá. Como lidar com o jogador Combeiro. com o combeiro? Pronto, o combeiro eu acho bem pior do que o que joga. Eu acho. O combeiro bem mais problemático. E acho que o combeiro, ele é uma mistura de ditador de regra com aquele que joga com o do contra. Mistura tudo e você tem o combeiro. Por quê? Porque o combeiro, ele usa as regras do jogo para benefício do personagem dele. Ele usa as regras do jogo para benefício do personagem dele. Aí você vai dizer, tá bem parecido com o jogador. É, tá mesmo. Ele usa de tal forma, ele mistura, ele comba acessório de tal forma que o personagem dele se torne poderoso, porque ele também é meio estrela e ele quer brilhar, né? Ele quer brilhar. Então ele adora dizer que ele domina o sistema e que ele faz personagens incríveis. Aí eu faço a pergunta mais uma vez. É contra as regras fazer combo? É crime fazer combo? Acho que a gente até abordou isso num outro vídeo, que estava uma discussão de quatro coisas, e um dos convidados disse que não aceitava o combo. O sistema permite?
É permitido pelo sistema aquele combo ou ele está criando coisa que não existe, né? Porque alguns sistemas já diz até os combos que podem ser feitos, já vem no próprio manual dizendo o que é permitido e o que é proibido. O 3DT, né? Tem um bocado de combo lá que ele diz, ó, não combe essa aventura, essa vantagem com essa aqui, porque vai dar mé, não combe. Então eu pergunto, o cara que usa combo, ele está desrespeitando o sistema? Não. Eu não vejo desrespeito no sistema, se o sistema permite o combo, né? Mas criar combo cria problema para o narrador? É isso que eu quero que o Francisco diga para a gente. O combeiro, ele é um problema para o narrador? Fala você primeiro. Eu não vejo problema nele fazer combo. Não vê? Não vejo. Eu tiro o chapéu, ele é criativo, ele consegue juntar. Eu vou ter, como narrador, evidentemente, que ver se aqueles combos dá, né? Ou não dá para ele fazer. Mas eu não posso inibir o cara por ser criativo. Eu vou chegar e dizer, não, você não pode estudar o sistema e sair misturando as vantagens, não. Você não pode fazer combo, não. Como que ele não pode fazer combo? Se o próprio sistema permite que ele combe. Né? A mesma coisa que eu dizer, olha, continue sendo um jogador chulo. Não evolua. Não aprenda, tá? Continue aí jogando o básico, feijão com arroz. Não combi, não, porque eu não sei lidar com seus combos. Eu acho que o jogador, desculpa se eu pegar pesagem, mas eu acho que o narrador inibir o combo é assinar o atestado de incompetência dele. Ele não consegue lidar, tá? Com um jogador que domina o sistema melhor do que ele. Aí ele não consegue. Tá, tem combos que desequilibra? Tem combo poderoso que desequilibra. E aí o que eu faço? Regra de ouro. Ó, esse combo aqui eu não tô aceitando. Mas por que, narrador? Não, porque vai desequilibrar minha campanha. Eu estou narrando uma campanha nesse nível aqui, que é um nível baixo. Esse combo é muito overpower, tá? Então, outros combos você pode fazer, mas esse aqui não. Então, inibe os combos que for prejudiciais. Porque tem combo que é tão bom, tão bobinho, não prejudica a sua narração e deixa o personagem mais interessante, mais elegante. O jogador se sente bem porque ele está combando, ele tá, né? Ele se sente bem em criar novos personagens, misturar, né? Pega um ataque múltiplo, mistura ali com, né? Com sei lá, uma magia de paralisação. Olha, agora eu dou ataque múltiplo e posso jogar o dado para ver se os inimigos vão ficar paralisados. Quer dizer, existem situações que dá para o narrador administrar, existem combos que não dá. Então o narrador chega para ele e diz, ó, esse eu aceito, esse não aceito. O narrador não tem esse poder, né? Tudo não é só com a permissão do narrador. Se o narrador não permite, não acontece, não rola, tá? Aí eu vou chegar pro cara e dizer, não, tu não pode combar. Não, tu não pode, viu? Tu fica no arroz com feijão. Não, gente, deixa o cara fazer os combos dele, aí tu analisa. Narrador, isso com isso eu posso? Pode, beleza. Isso aqui com isso aqui? Pode não, vai desequilibrar minha campanha. E aí ele tem que ter maturidade de entender que a última palavra é do narrador. E se ele tiver essa maturidade, beleza. Também tem o caso das invejas na mesa, porque alguns jogadores vão ficar com inveja. Por quê? Porque eles não pensaram no combo, eles não sabem fazer o combo, e aí o outro cara fez o combo, ficou mais poderoso que o personagem deles, e aí os dois são de nível 1, ou os dois são de nível 2. E aí o narrador tem que chegar e dizer, ó, ele fez o combo é permitido, tá? E eu não vou penalizar ele por ter tido criatividade para deixar o personagem dele, que foi feito com a mesma quantidade de pontos que o seu, mais interessante. Capriche no seu da próxima vez também. Da próxima vez, pegue, copie o combo dele, faça um combo parecido, faça algo melhor, né? Mas não acho que por causa que o resto da mesa não tem criatividade, você deve inibir aquele jogador que tem criatividade, tá? Certo que alguns combos realmente desequilibram. Você permitir o combo na mesa. Pode sim ser uma faca de dois gumes, pode sim desestruturar a sua mesa, mas também você tirar a beleza do RPG, impedindo o jogador de criar e de modificar também, né? Não acho interessante. Então, essa é a minha opinião a respeito do combo, tá? Conversa com ele, diz o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e é isso aí, toca para frente. Júnior? Eu não vou prolongar, né? Dizer, não discordo nada do que foi dito. Então, não vou simplesmente acrescentar tanta coisa só para dizer que eu sou sabichão, né? Nem vou ficar falando palavras complicadas para poder dizer que o que eu pensei era diferente. Vou tentar ser o mais breve, o mais distinto possível. O único problema do combeiro é simplesmente que
todos os personagens podem ficar copiados, se caso todo mundo inventar de combar também. Por exemplo, uma suposição, isso não é combo, mas é uma suposição. Não é combo. Vou repetir de novo mais uma vez. Isso não é combo, mas vou dar uma suposição. O narrador permite metamagia, a capacidade de controlar o tempo e o espaço. Qual é o jogador que não vai querer controlar o tempo e o espaço? Todos os jogadores vão controlar o tempo e o espaço. Vamos supor que o combo do cara é tão bom que ele controla o tempo e o espaço. Então, esse é o único problema do combo, mas não vejo nenhum problema. Se todos querem jogar do mesmo jeito, você pode fazer que aquele combo seja prejudicial de alguma forma, porque esse combo vai matar. Muitas vezes, quando o cara faz um combo, ele tem um ponto fraco de outra maneira. Não existe aquele combo que o cara é tanto bom na defesa quanto é no ataque. Ou que ele é muito bom na defesa, mas até agora eu não vi como fazer. E é que eu sou combeiro pra caramba, mas não jogo D20, então não posso dizer isso. Mas enquanto ao sistema 3DT, eu faço vários combos. Eu faço o combo e dou os personagens para os jogadores jogar. Não tenho nada contra com combo. Quanto a essa questão de ficar repetido o personagem, né? Mais uma vez entra a intervenção do narrador. Ele pode, por exemplo, determinar que só determinadas pessoas possam ter ataque múltiplo. Não é porque tem ataque múltiplo em 3DT que todo mundo na mesa é obrigado a ter, tá? Então, o legal é você criar personagens que se complementem, personagens diferentes. Então, fulano já pegou ataque múltiplo, você não pode ter. Mas você pode ter tiro múltiplo, já é um combo diferente, já é uma coisa diferente, tá? E quanto à questão da metamagia, né, loucura, porque o próprio autor do livro disse, não deixe os PCs usarem metamagia, né? Mas eu entendi. O combo é tão grande que desestrutura a realidade, né? Mexe com... Não, é porque todo mundo quer ter o combo. Eu digo, iniba, né? Não iniba a arte de combar, iniba os combos exagerados. Não iniba a criatividade, iniba a sacanagem do jogador de querer atrapalhar a sua campanha. Mas deixa o cara continuar fazendo os combos dele, deixa o cara ser feliz. É tão legal quando você cria um combo legal que ninguém pensou e você cria um personagem único e diferente, né? Aí você vai destruir a capacidade do jogador de criar só porque você não consegue lidar com a criatividade dele. Então, talvez narrador de RPG não seja a sua profissão, né? Bom se trocar. Vai jogar mais um pouquinho, né? Porque faz parte, né? Faz parte da arte. Eu não vejo por que penalizar o jogador por isso. Continuando, mais um? Dá para fazer? Dá, vou fazer mais um para fechar os 40 minutos. Uhum. Como lidar com o jogador zumbi? Não é o que sai devorando todo mundo na mesa, não, viu, gente? Nós entramos até numa briguinha, o Júnior, porque eu achei que ficaria melhor o múmia do que o zumbi, né? Não, ele disse que é zumbi, eu achei que o zumbi é muito ativo para esse papel, né? O personagem do zumbi. Mas o que seria esse jogador? É aquele jogador que não joga. Ele simplesmente não joga. Ele não toma atitude, ele não faz ação. Não, ele joga. Ele nunca toma decisão. Não, ele fica não interpreta. O zumbi não interpreta. Cuidado para não confundir. Então não é... Não é o que você está pensando. O que eu estou pensando é outro tipo. É outro tipo que a gente ainda não falou. Então o zumbi é o que não interpreta, mas nós já não tínhamos esse que não interpreta lá embaixo, que não interpreta. Não tem, a gente não falou isso. O personagem que não interpreta não está na lista. O zumbi é o jogador, eu vou tomar o lugar, no lugar dela, entendeu? Acho que ela não compreendeu. Porque eu fiz os vídeos. Não. Jogador zumbi é aquele jogador que ele diz, que você diz, cara, você encontra uma criatura extremamente poderosa na tua frente. Ela tá bufando. O que tu faz? Eu pego a minha espada e ataco. Ah, tá bom. Ele pega e dá um soco em você. O que você faz? Eu caio no chão. Cara, você encontra aquela garota que você se apaixona. Ela é linda e maravilhosa. Você sempre esperou com ela. O que tu faz? Eu beijo ela. Ele não interpreta o personagem. Ele sempre faz a mesma ação o tempo todo. Ele sempre cai naquela monotonia. Ele acha que acha que para você entender é o jogador de dados. Entendeu agora? Só joga dados. Ele só quer jogar dados. Tanto é que a emoção perde da interpretação. Ele joga os dados, joga os dados, joga os dados, joga os dados. Tá, entendi. Uhum. O que fazer com ele?
Não, você pode, sempre pode dar para ele inscrever ele no curso de teatro e dar de presente, né, para ele fazer, porque é muito difícil jogar com uma pessoa que sim, que não interprete, né? O roleplay é muito essencial no RPG, né? E se o cara não interpreta, vai ficar complicado. Mas você também não pode expulsar o cara da mesa só porque o cara não consegue interpretar, né? Ele precisa aprender. Você precisa, claro que eu brinquei com a parte de dar o curso de teatro para ele, né? Mas você mesmo pode ajudar ele a interpretar, pode ir dando dicas, né? Pode. E se ele for um cara bom observador, com o tempo, ele mesmo vai perceber os outros jogadores ao redor, o mestre, né? E ele mesmo vai aprendendo. Então, às vezes, muitas vezes é uma questão de paciência com o jogador, né? Que ele só pode ser só muito novo. Mas também existe aquele que não aprende nunca, né? Que ele nunca deixa de ser o zumbi, ele é o eterno zumbi. Ele não falta, ele chega no horário, ele tem vontade de jogar, ele Não tem quer, vontade, ele joga. ele só não interpreta. Ele só não gosta de interpretar Ele o só não personagem. consegue interpretar. Né? E aí, como é que você faz com ele? Poxa, cara, deixa o cara jogar. Se ele tá se divertindo assim, não tá prejudicando ninguém na mesa, né? Deixa o cara jogar, tá entendendo? Se ele não consegue aprender a interpretar, mas ele não liga também e ele tá jogando assim, não cria problema para você, eu não acho que ele deva ser punido por uma falta de talento natural, né? Ele não tem natural para interpretar, nem todo mundo tem. Isso é um fato, é uma verdade. Então, tente ensinar, se ele não aprender, mas ele estiver se divertindo assim mesmo, releve, tá? Diga para os outros, pessoal da mesa, gente, deixa o cara, ele gosta assim, ele interpreta assim, o jeito dele é assim. Se ele não está prejudicando vocês, então, né? E você pode até, inclusive, sugerir para ele personagens que são naturalmente com pouco carisma, como orques, ogros, né? Gigantes, personagens cuja falta da interpretação não faria tanta diferença, né? O que não dá, por exemplo, é para ele interpretar um paladino, um guerreiro, né? Porque aí realmente complica. Mas, em última análise, se o cara está se divertindo, não está atrapalhando a campanha, deixa o zumbizinho quietinho, não vai matar o zumbi, não, deixa o bichinho quietinho lá no lugar dele, tá? Júnior? Pessoal, agora eu vou pegar um pouco pesado. Me desculpe, entendeu? Preste bastante atenção no que eu vou falar. E você tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. É um aviso isso. Ó, as circunstâncias da interpretação, elas são relativas, de acordo com o momento adequado. Devemos usar efetivamente as probabilidades de cada circunstância de uma forma relativa. Se você não fizer isso, você pode estar cometendo um erro. Então, o que devemos fazer? Devemos agir de uma forma circunstancial, para que haja uma coisa mais produtiva. E que todos nós possamos agir de uma maneira mais coerente. Tu viu o que eu acabei de fazer? Um discurso sem sentido. Exatamente. Tome cuidado com o que as pessoas lhe dizem. Preste bastante atenção. Tem vezes que a pessoa fala muita coisa e não diz nada para você. É a maioria dos vídeos que sai por aí. Enche você de filosofias, de relatividade, e você pega e aceita. Termina se perguntando o que foi mesmo que ele falou, né? Mas entendeu? por que esse discurso? Para que esse discurso? Para dar um aviso pro pessoal. Porque, na verdade, o que eu quero dizer, faça as minhas palavras da Francinete. Não tem nada que acrescentar. Mas certas pessoas, mesmo não tendo nada a acrescentar, vão dizer filosoficamente, encher várias coisinhas relativas que não tem nada a ver. Somente para poder fazer você imaginar que ele está falando algo inteligente. Então, a gente pode falar da múmia bem rapidinho. Da múmia? Do jogador múmia, que eu pensava que era o mesmo que o zumbi. Qual é o jogador múmia? O jogador múmia é aquele jogador que não faz nada. Bora, o cara fala contigo, O que tu faz? Não sei. Não, então vamos voltar. Ele bate em ti. Para. O que tu Faça faz? a introdução. Não, eu não.
como lidar com o jogador Múmia! O jogador múmia, já deu para entender, né? Aquele cara que não toma iniciativa própria, não decide nada, sempre fica na aba dos outros jogadores. E aí, quando os outros jogadores tomam as decisões, né? Vala esse jogador. Ele não, né? Ele sempre acompanha, sempre segue, tá entendendo? É o jogador múmia. Tá? O cara até quer jogar, ele não falta os encontros, mas ninguém sabe por que ele quer jogar. Porque decisão que é bom ele não toma. O cara vem bater em você, o que você faz? Eu não sei, eu tento correr, eu tento, tá entendendo? Então ele fica sempre naquela situação, dependendo, ou então esperando que os NPCs façam as coisas por ele, resolvam as coisas no lugar dele. Francisco Souza, como é que você lida com o múmia? Cara, incrivelmente, como eu deixei a múmia passar, né? Seriamente, o jogador múmia é mais aquele jogador, na minha opinião, na minha ideia, é o gaiato. Né? O gaiato. Não é porque ele não. É porque ele não queira fazer. É que ele quer que os outros façam para ele ver o resultado primeiro. O vilão tá extremamente lá, ele pega. Vai lá, cara. Eu confio em você, fala. Aí o cara se ferra, aí, opa. É tipo assim, é interessante. Cara. Espera o outro jogador tomar a decisão, né? Para poder ele tomar. É o gaiatinho, né? É o múmia, é o que nunca faz ação nenhuma. Não. Ele sempre fica parado. E se ele não tiver com outro PC, ele fica sem ação. Porque ele não, fica não sem é acostumado decisão. A tomar decisões. Ele é acostumado a deixar os outros decidir tudo por ele e só se safando. Ele vai só se safando. Então ele é um jogador que nunca acontece nada de grave com ele, porque ele nunca toma grandes decisões. Ele não morre, mas ele também não brilha, né? Ele também não faz grandes realizações. E aí, como é que você lida com ele? Bom, eu acho que o primeiro passo é você isolar ele da manada, né? Tente deixar ele em situações em que ele realmente fique sozinho, né? E uma vez sozinho, não permita que os seus NPCs resolvam os problemas para ele. Deixa ele resolver os próprios problemas. Duas coisas podem acontecer. Ele desiste da sua campanha, porque ele não vai conseguir tomar as decisões por ele mesmo. E na primeira que ele tomar, que ele se der mal, ele vai achar que você está armando para ele, né? Ou dois, ele pode ser salvo e ele aprende a se virar sozinho, aprende com os próprios erros. Enquanto ele estiver dependendo de terceiros para ele poder sobreviver, ele vai continuar sem evoluir como jogador. Então, acho que a melhor opção seria essa. Isola o cara, deixa ele tomar as decisões sozinho, tá? Claro, começa com situações pequenas, tá? Não vai começar com situações que matariam o personagem dele. Deixa ele tomando as situações pequenas, como, por exemplo, o que ele vai pedir o que ele vai pedir no bar, né? Uma mulher vem conversar com ele, o que ele vai fazer. Bota ele em situações de roleplay, para ele interpretar e tomar decisões. Muitas vezes ele é gaiato, Júnior, mas também pode ser o caso que ele não tem o gaiato, né? Que esse eu acho que deve ser até punido. Você deve realmente botar ele em situações, sozinho, em situações fuleirais mesmo, para ele poder aprender, né? Deixar de ser gaiato. Mas tem aquele que não tem muita autoconfiança, que ele prefere escutar os jogadores veteranos, porque ele é novato e ele tem medo de fazer besteira. Então, ele precisa ficar sozinho em situações pequenas, situações simples do dia a dia, para ele ganhando autoestima e aí ele progredir e deixar de ser o múmia, tá? Duas situações, né? Ou gaiatice, ou realmente baixa confiança, né? Aí você analisa qual dos dois casos e para cada um dos dois casos você toma a decisão. Mas com certeza deixa o sapato tomar as decisões porque ele é gaiato e ele está aprontando, né, para cima dos outros jogadores. Quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar, você não deixou nem eu falar. Tu roubou a bola. Eu roubei. Tu roubou a bola. Tô devolvendo. Você simplesmente pegou, me deu a bola e disse, não, agora eu vou falar. Caramba, não percebi, me desculpa. E quando tu fez isso, simplesmente tu roubou tudo. Certo. Não sobrou nada. A única coisa que eu posso acrescentar é que você pode simplesmente forçar ele a tomar as decisões.
Como eu faço isso? Simples. O vilão quer a opinião dele primeiro. O herói quer a opinião dele primeiro. O rei da cidade quer a opinião dele primeiro. Pronto, tu resolveu o problema. Ou ele fala, o grupo todo se ferra. Exatamente. Quer dizer, você obriga ele a interpretar e deixar dele ser gaiato. É uma opção. Outra coisa, se ele é um PC novato, não faça isso. Só se ele for um veterano. Se ele for um novato, deixe ele ainda engolir. De vez em quando faça isso, mas se tu notar que ele ficar desconfortável, você Vai volta e deixa ele. devagarzinho, né? Pra ele não pegar nojo do hobby, né? Porque aí, em vez dele muito aprender cuidado. a gostar, ele pode aprender a detestar o RPG, se você forçar demais, né? Nada forçado é bom, né? Então, deixa o cara. Mas, como eu disse, vai botando ele em situaçõezinhas, né? Simples, coisinhas que não prejudiquem ele, pra ele ir ganhando confiança. E aí, um dia, quando você menos esperar, ele tá passando na frente dos veteranos e tomando decisões sozinho. Então, gente, é isso. Obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Encerramos mais um vídeo. Se você gostou, por favor, curte, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente colocou aí ou quer acrescentar alguma maneira de lidar com esses tipos de jogadores, coloca também nos comentários. No mais é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para Tá com quanto tempo? receber mais vídeos. 57 minutos. Fica com É. Deus e até o nosso próximo encontro.